Muito bem, pessoal. Antes de começarmos a falar do treinamento de força aplicado às patologias, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, faça seu comentário e solicite novos vídeos. Nós vamos dar continuidade agora à parte do treinamento de força aplicado às patologias. Com relação às patologias cardiopulmonares, o fortalecimento muscular favorece a redução de sobrecarga sobre esses órgãos, em virtude do aumento da força muscular e da capacidade de maior esforço. Então, quando indivíduos que têm problemas cardiopulmonares, por exemplo, um DPOC, o esforço de subir uma escada é extremamente alto e gera uma grande sobrecarga no nível cardiopulmonar. Uma vez feito o fortalecimento muscular, eu aumento a capacidade da musculatura de realizar esses esforços, exigindo o menor recrutamento de fibras musculares. Dessa forma, eu reduzo a sobrecarga vascular e reduzo aí a sobrecarga sobre esse sistema cardiopulmonar. Tá? Aí, esses DPOCs, eles estão, em virtude disso, eles se beneficiam desse fortalecimento, melhorando a qualidade de vida e facilitando as suas AVDs. Tá? Outras situações, por exemplo, em situações de pós-cirúrgico, com comprometimento cardiopulmonar, também vai se beneficiar de forma semelhante, nesse mesmo processo. À medida que a gente faz o fortalecimento muscular, isso faz com que reduza a sobrecarga sobre o sistema cardiopulmonar. Em situações imediatas, pós-cirúrgico em hospital, é extremamente salutar utilizar o exercício de agachamento livre combinado a exercícios respiratórios. Tá? E, normalmente a gente inicia com 2 séries, realizando o máximo de repetições que esse indivíduo conseguir, até a fadiga. Tá? Em virtude de que nós não vamos estar trabalhando com cargas além do próprio peso corporal. E não sabemos qual é a capacidade desse indivíduo, de quantas repetições ele consegue realizar para que a gente tenha a falha concêntrica. Então a gente solicita que ele faça o máximo de repetições até a falha. Dessa forma, nós garantimos o recrutamento do máximo de fibras musculares, garantimos uma maior exploração tanto do fortalecimento como melhora da resistência muscular, a depender da faixa e da zona que vai estar envolvida, e vamos evoluindo semana a semana para 4 séries, até a gente conseguir chegar em torno de 6 séries. Tá? Esse exercício pode ser feito diariamente. Por quê? Isso vai facilitar esse desenvolvimento desse paciente e melhorar muito a condição cardiorrespiratória, pois os músculos dos membros inferiores têm grande capacidade de atenção sobre o sistema cardiorrespiratório. Então, sempre que a gente quer atingir tanto pressão arterial, quanto melhora da circulação cardiovascular, quanto melhora das condições respiratórias, a gente aumentando a força dos membros inferiores, isso vai contribuir drasticamente para a melhora desse sistema. Outra situação muito comum é a hipertensão arterial sistêmica. Em situações onde o cliente apresenta 210 a 110 ou acima, 21/11, por exemplo, ou acima disso, recomenda-se que encaminhe o paciente ao médico. Em outras situações, quando ele chega com pressões acima de 180/110, ou seja, 18/10, pode-se fazer exercício somente com autorização do médico. Então, nessa faixa, ou seja, ficou acima do 18/10, mas não atingiu 21/11, se o médico estiver autorizando a realizar o exercício, assim faremos. Já em outras situações, onde está abaixo desse nível de 18/10 e acima da normalidade, acima de 12/8, nós estaremos realizando os exercícios, o treinamento resistido para a redução da pressão arterial. O efeito de redução da pressão arterial, ele é vivenciado, verificado na própria sessão e reduz cerca de 2 pontos, 2 a 3 pontos. E se o paciente ele chega com esse aumento da pressão arterial, você pode alterar até o grupo muscular que vai estar sendo realizado nesse treino, dando mais ênfase para membro inferior. Por quê? O treino dos membros inferiores vão favorecer a redução maior da pressão arterial. Então, sim, seria o ideal realizar o treinamento de membros inferiores, se for possível encaixar, tá?
O treinamento resistido também tem grande impacto no tratamento da obesidade, por um motivo muito importante. Ele favorece o aumento do metabolismo basal. Isso faz com que o indivíduo se torne uma máquina de queimar calorias. Então, quanto mais ele aumenta a massa muscular, mais células vão estar se desenvolvendo, vão estar hipertrofiando e exigindo um consumo maior de calorias para a sua própria sobrevivência. Dessa forma, o ganho de massa muscular faz com que aumente o metabolismo basal e o indivíduo passa a gastar ainda mais calorias só pelo fato de ter massa muscular aumentada. Então, para o indivíduo que quer tratar a obesidade, recomenda-se que ele treine o maior número possível de dias na semana, em torno de 5 a 6 treinos, sempre sendo recomendado um dia de descanso. Apesar de existirem programas onde nenhum dia de descanso é dado a esse cliente, apenas é feito um descanso ativo, onde atividades menos intensas durante o dia de repouso, digamos assim, né? Assim, e para o objetivo de redução da obesidade, não só orientado, como é interessante combinar exercícios de treino de força com exercícios aeróbicos, a fim de aumentar o gasto calórico total. Mas algumas estratégias nós podemos utilizar para favorecer melhor esse ganho de massa muscular, porque ele vai ser muito importante na contribuição com o gasto calórico. Então, à medida que eu consigo aumentar essa massa muscular, eu vou conseguir aí ter um desenvolvimento maior de gasto de calorias. Então, por exemplo, aqui na balança energética, nós observamos que no lado de mais está a ingesta de alimentos, a alimentação. E no lado do gasto, ou seja, do menos, está o gasto com treinamento, da própria sessão de treinamento resistido, ou dos exercícios que vai estar utilizando. O EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício, que vai ser o consumo responsável pela recuperação da energia gasta por esse indivíduo, e o metabolismo basal. Então, observe que nós vamos ter o gasto do exercício na hora do exercício, nós vamos ter o EPOC, o treinamento resistido, ele consegue gerar um EPOC de até 96 horas, a depender da intensidade do programa de treino que você monte. O EPOC, ou seja, dessa forma, o EPOC será maior, você vai gastar muito mais energia, e à medida que se ganha massa muscular, você vai aumentando aí o metabolismo basal. Então, eu preciso agregar o maior gasto possível desse lado do negativo para contribuir com o emagrecimento mais acelerado do cliente, tá? Outra situação importante que a gente pode estar utilizando o treinamento resistido como ferramenta para o tratamento das patologias é a situação de osteoporose, através do efeito piezoelétrico, né? Esse efeito piezoelétrico, ele como funciona? A gente vai, através dos exercícios resistidos, ativar as células osteoblastas a fim de construir massa muscular, através de vários estímulos que são eficientes para o desenvolvimento do efeito piezoelétrico, que é o estímulo de compressão, o estímulo de impacto e o estímulo de torção. Todos esses estímulos, eles estão presentes nos exercícios gerais, né? Apesar que no treinamento resistido, nós vamos ter o estímulo de compressão e de torção, porque não há estímulo de impacto no treinamento resistido. Eu sei que normalmente o leigo pode pensar, né, que há existência de impacto, mas sabemos que não há impacto no treinamento resistido, principalmente com o uso de máquinas, né? Então, ainda continuando aqui nessa parte, nós vamos ter esses três estímulos. Dos três estímulos, o de compressão é o que gera maior ganho de massa muscular, ou seja, que mais ativa as células osteoblásticas para a construção de massa muscular. Já o de impacto, por exemplo, como na corrida, ele vem em segundo lugar. Porém, em pacientes osteoporóticos que estão com os ossos muito fracos, não é recomendado a utilização desses exercícios, principalmente no início, em virtude de poder gerar pequenas fraturas, em virtude da osteoporose avançada. E o estímulo de torção, ele é o estímulo também encontrado na musculação, por exemplo, como na cadeira extensora, que a força de carga está de forma distal da perna
e próximo do joelho está a tração da musculatura do quadríceps. A partir que um empurra para um lado outro, e a tração puxa para o outro, você gera uma torção óssea que estimula aí a construção de osso. Na compressão, nós vamos lembrar do exercício de leg press, que a gente faz ao empurrar uma carga, a gente faz a compressão óssea. Então, esse exercício ele tem a maior capacidade de estímulo de compressão e de aumento das atividades das células osteoblastas. Outro exemplo que a gente pode estar utilizando, por exemplo, de uma compressão excelente, que vai trabalhar o corpo praticamente todo, é o agachamento, por exemplo, o back squat, o agachamento com a barra nas costas, onde você tem a barra exercendo o peso sobre a coluna, na região dos ombros, onde você vai pegar toda a coluna torácica, coluna lombar, sacral, quadril, membros inferiores, estimulando toda essa região com nível de compressão e favorecendo aí o ganho de massa óssea. Nas situações de corionopatia, o treinamento resistido ele deve ser utilizado de forma submáxima. Como é o treinamento resistido de forma submáxima? É aquela situação onde nós não vamos chegar até a falha concêntrica. Nós vamos estimular para que ele fique dentro da zona de hipertrofia, onde você poderá fazer uma ou outra série a fim de ver como é que está a força do indivíduo e se ele chega próximo da falha concêntrica, né? Em que repetição que ele chega na falha concêntrica. Por exemplo, eu solicito ao indivíduo que faça o máximo de repetições de flexão de cotovelo, ou seja, uma rosca direta do bíceps. E aí nós vamos verificar que ele vai conseguir 14 repetições. Minha meta é ficar dentro da faixa de 8 a 12, a faixa de hipertrofia para esse indivíduo. E aí, com 14, ele ultrapassou em 2 repetições. Então, ultrapassou um pouco o nível que a gente gostaria. Dessa forma, está no ideal. Tá? Agora, se ele atingir 15, 16, 17, nós vamos aumentar a carga para que ela fique dentro da faixa ideal e apenas a gente tem uma margem de 1 ou 2 repetições ultrapassando a falha da repetição alvo. Tá? Então, dessa forma, a gente trabalha de forma submáxima. A gente falou isso mais cedo no vídeo anterior, onde a gente fala sobre sobrecarga. Dessa forma de treino, nós temos sim um aumento da pressão arterial, porém, a pressão diastólica ela é aumentada também. E isso faz com que a irrigação das coronárias seja maior durante essa fase. Então, apesar de eu ter um aumento da pressão arterial, eu mantenho o meu miocárdio irrigado de sangue, porque é justamente na fase diastólica que as coronárias irrigam o coração de sangue. E quando aumenta a pressão arterial nessa fase diastólica, eu mantenho as minhas coronárias bem irrigadas com sangue. Uma situação importante, por exemplo, na insuficiência cardíaca, o fortalecimento muscular ele diminui a sobrecarga das AVDs, como eu comentei nos DPOCs, em virtude de sua melhor capacidade física. Então, à medida que eu ganho força, eu ganho capacidade de realizar as AVDs, eu vou diminuindo cada vez mais a sobrecarga sobre o coração, sobre o sistema cardiovascular. E isso vai melhorar a qualidade de vida e as intercorrências. É comprovado que, por exemplo, quando pegamos pacientes com insuficiência cardíaca e expomos eles, por exemplo, ao exercício suave cardíaco, como uma caminhada, né, um exercício cardiovascular suave, uma caminhada suave de 4 km por hora, 4,8 km por hora, esse paciente de insuficiência cardíaca, ele vai ter chances de apresentar até 70% de intercorrências, o que cai para 3% quando a gente colocar esse mesmo cliente trabalhando com cargas submáximas no treinamento resistido, na musculação. Então, apesar de o trabalho submáximo ser um trabalho bastante forte, não vai estar gerando uma sobrecarga cardiovascular muito alta e não vai estar gerando aí intercorrências nesse indivíduo. A grande importância, grande cuidado que nós devemos ter nesse paciente é evitar que ele chegue à falha concêntrica. Lembramos, podemos fazer aquele teste, né, para uma ou duas repetições, 2 séries, para a gente verificar se ele está dentro do nível do peso ideal, e pronto.
tá? E aí o resto dos treinos, de forma alguma, deixar que ele chegue à falha concêntrica. Por quê? Porque isso gera uma demanda maior do coração, quando a gente chega à falha concêntrica, devido à obstrução dos vasos sanguíneos e o grande aumento da pressão arterial quando ocorre a falha concêntrica, além do aumento da pressão, a pressão abdominal, que gera aumento da pressão sobre a carótida e assim por diante. Então, a gente deve evitar aí essa falha para esses clientes. Outra coisa que devemos fazer é evitar repetições acima de 12 RMs. Por quê? Porque quanto maior o número de repetições, você vai gerar uma maior sobrecarga hemodinâmica. E quando ficamos nessa zona de hipertrofia, essa sobrecarga hemodinâmica é menor. Então isso favorece maior segurança para o nosso paciente cardíaco. Outras patologias que é muito comum recebermos no trabalho com musculação são as patologias no sistema músculo-esquelético, né? A exemplo da síndrome dolorosa miofascial, que ela vai estar presente aí em diversas situações, pois teve dor músculo-esquelética, significa que o indivíduo tem dor miofascial. Por quê? 80% das dores que chegam aos consultórios dos ortopedistas e reumatologistas estão relacionadas à dor miofascial. E o que seria essa dor miofascial? Né? Ela é causada por presença de pontos gatilhos que podem gerar dor tanto local como a irradiação na região distante. Então, esses pontos gatilhos são áreas hipersensíveis de dor com presença de nódulos palpáveis e estão presentes em certa extensão da musculatura, onde pode ocorrer a dor, a pressão digital, de forma espontânea, ou pode ocorrer também irradiação em áreas distantes. Esses pontos eles se encontram em bandas tensas, né? Bandas musculares tensas, que são um grupo de fibras musculares contraídas ao longo do músculo. Tá? Então, a exemplo, nós vamos estar verificando aqui na imagem, por exemplo, a situação do ponto gatilho no elevador da escápula. Ele vai estar gerando uma dor na região posterior do ombro, como na borda medial da escápula. Outros pontos gatilhos situados na região do supraespinhoso vai estar gerando dor aí na região lateral do ombro, na região do epicôndilo lateral e até por todo o braço, né, chegando até a próxima mão. Já pontos gatilhos situados no escaleno, ele pode ter irradiação na região do peitoral, na região anterior do ombro, pela região do bíceps, na região aí região tenar da mão e pegar todo o antebraço nessa linha de ação. Já os pontos gatilhos presentes no infraespinhoso, ele vai estar, e também no redondo menor, ele vai estar gerando dor na região lateral, região anterior do ombro, região medial da escápula, assim como pode gerar irradiação pela face anterior do ombro. Os pontos gatilhos situados no bíceps, né, braquial, também vão gerar dor na região do tendão do bíceps e anterior do cotovelo. Já o músculo trapézio, nós vamos ter aí várias situações com pontos gatilhos. Nós podemos ter trigger points na região distal do trapézio superior, que vai estar gerando dor aí na região do ombro, na região supraescapular, que também vai estar gerando dor na região medial das costas, na borda medial da escápula, assim como os trigger points já próximo do pescoço, pode estar gerando dor de cabeça, por exemplo, aquela dor tensional que pega na lateral da cabeça e pode irradiar até a região do masseter. Né? Outro ponto gatilho muito comum a nível de membro inferior é o ponto gatilho do quadríceps, que também pode gerar dor na região patelar, semelhante à condromalácia. Então é sempre interessante observarmos nessa situação esses pontos, essas regiões, porque nós vamos estimular através do treinamento resistido para melhorar esse quadro doloroso.
Outros pontos gatilhos também presentes na perna é o ponto gatilho presente no gastrocnêmio, né? Então nós temos a região medial do gastrocnêmio, que pode gerar uma dor por toda a perna, a região medial e até a sola do pé. É muito comum esse ponto gerar fascite plantar, então é muito comum o cliente apresentar fascite plantar nessa situação. Outros pontos também podem pegar a região com dor irradiada apenas na região da panturrilha, os pontos laterais do gastrocnêmio, tá? E o mais comum é esse mesmo medial, que tem grande ação sobre as situações de fascite plantar. A gente observa que, com o avanço da idade, a prevalência de dor esquelética ela é aumentada de 40% a 60%. Essa dor é causa de incapacidade de trabalho que leva ao grande ânus financeiro. Tá? A síndrome de dor miofascial é uma doença especialmente comum e distúrbio musculoesquelético significativo na causa de dor crônica em vários locais do corpo dos idosos. Por isso temos que ter bastante atenção a essa questão miofascial, porque o nosso cliente idoso ele vai apresentar com muita frequência quadros dolorosos nesse sentido. E com essa atenção a gente pode utilizar essa ferramenta fantástica, o treinamento resistido, para não só o fortalecimento dessa musculatura, com o alívio imediato do quadro de dor, ou um alívio progressivo, porque vai depender em que fase ela se apresenta. Se ele chega no início, né, ele já chega com a dor, a gente tem que fazer uma progressão mais suave. A presença de pontos gatilhos é a principal fonte de síndrome de dor miofascial que produz dor localizada ou referida no idoso. Então, apenas reforçando aí essa informação. E a musculação é uma grande ferramenta para favorecer o controle dessa dor. Os exercícios, em geral, ajudam a reverter alterações musculares do sedentarismo e parecem tornar os músculos menos receptivos aos estímulos dolorosos da coluna vertebral instável, por exemplo. Evidências demonstram que a musculação, isoladamente, é muito eficiente para esse objetivo no alívio de dor, tá? Que vem oriunda da dor miofascial. A dor ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável e está sempre associada a um dano tecidual ou potencial. Existem vários tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda ela pode durar dias ou semanas, sendo um alerta de lesão tecidual que pode causar estímulos nocivos em estruturas. Exemplos, ou situações viscerais, podendo gerar ansiedade no indivíduo que sente essa dor, pois muitas vezes a causa da dor não é diagnosticada, principalmente nessa relação aí com a dor miofascial, que é constantemente esquecida nos consultórios de ortopedistas, né? Inclusive até dermatologistas acabam deixando passar. Ficam focados muito em patologias articulares, que não vai realmente deixar de olhar, mas esquece que também que o componente de dor está envolvido nisso. Então, é o fisioterapeuta, é o professor que recebe esse cliente no dia a dia que tem que gerar essa atenção sobre esse quadro. Tá? Existem, já na situação de dor crônica, isso pode persistir por semanas, meses ou anos, gerando sensação que pode se tornar um processo patológico. Não tem a dor crônica, né? Não tem exatamente uma função biológica protetora e pode causar, a dor não pode causar patologias crônicas, gerar disfunção do sistema nervoso, fenômenos psicopatológicos, levando à depressão. As principais causas de dor crônica ocorrem por trauma, doenças, sedentarismo e envelhecimento. Mas veja que o envelhecimento em si está muito mais relacionado à questão do sedentarismo, porque a pessoa pode envelhecer com bastante qualidade de vida. A gente vai estar vendo isso aqui, né? Nos traumas ocorrem as contusões, lesões musculares, ligamentares e fraturas. Tá? E sempre que tem uma lesão ligamentar ou uma lesão de contusão, é normal que a musculatura que cerca essa articulação, ela entre em espasmo, ou seja, ela aumente a tensão em suas bandas musculares, promovendo o surgimento de pontos gatilhos nessas regiões que vão favorecer aí
o quadro de dor. Tá? Entre as doenças que ocorrem o câncer, a neuropatias, artrites, artrose, entre outras. Já no sedentarismo, que não é muito diferente do envelhecimento, temos perda de massa muscular e massa óssea, além de processos de enfraquecimento das estruturas articulares e a diminuição da aptidão física. Com isso, aumenta a chance de desenvolvermos aí a dor crônica. Por isso é tão importante a situação do sedentarismo no desenvolvimento dessas dores no idoso. Músculos fortes ajudam a estabilizar e proteger as articulações. Melhora a capacidade do indivíduo em realizar suas atividades de vida diária, melhora o equilíbrio, a força e a flexibilidade. Esses efeitos, além de melhorar a qualidade de vida, restabelece a autonomia muitas vezes perdida no processo de envelhecimento no sedentarismo e no indivíduo que tem dor crônica. Ao permitir exercícios dolorosos com pistas de segurança, favorece novas associações inibitórias. Então, outra técnica que a gente vai comentar agora é a realização de exercícios dolorosos, ou seja, exercícios que, ao realizar, causam dor, para que a gente possa gerar inibições nociceptivas e aí aliviar a dor. Então, a gente tem que analisar em que momento a gente vai realizar isso. É o que a gente vai comentar agora. Após um exercício intenso, ocorre um período agudo de analgesia, denominado hipoalgesia induzida pelo exercício. Em recente revisão sistemática, conclui-se que os exercícios intensos com cargas mais elevadas podem ter maior efeito de hipoalgesia pós-exercício. Outro processo que favorece esse alívio de dor em realização de exercícios intensos é a liberação das beta-endorfinas. Os exercícios dolorosos normalmente apresentam cargas e doses mais elevadas que, por sua vez, favoreceriam a maior liberação de beta-endorfinas, promovendo, então, uma maior hiperalgesia após o exercício. Permitir a execução de exercícios dolorosos promove conceituação do medo relacionado à dor. Então, para a gente conseguir vencer essa barreira do medo, a gente tem que estimular e explicar como que a gente vai realizar isso. E aqui eu vou demonstrar um dos motivos por que ocorre essa diminuição da dor após a realização de exercícios intensos. Então, uma das técnicas que a gente pode estar utilizando, muito comum, muito interessante, inclusive quando o cliente chega com dor, você quer aliviar logo, você pode iniciar o trabalho com essa técnica naquele grupamento muscular envolvido com a dor. E essa técnica vai gerar um alívio imediato após a realização dela, que é chamado relaxamento pós-isométrico, o RPI. O relaxamento pós-isométrico é um método terapêutico que se utiliza de períodos de isometria em músculos tensos e com presença de pontos gatilhos, intercalados com períodos de relaxamento. Os períodos, eles variam de 10 segundos ou mais. Por alongamento ativo, ocorre o relaxamento e liberação do ponto gatilho. Eu costumo utilizar 30 segundos. Verifiquei que essa faixa de tempo ela é mais eficaz. Então, 30 segundos estimulando a contração isométrica daquele músculo e 30 segundos relaxando. E vamos repetir isso aí de 5 a 10 vezes por músculo para atingir o relaxamento muscular após o trabalho de isometria. Baseado também nesse trabalho de relaxamento pós-isometria, existe a técnica de relaxamento pós-exaustão. Esse relaxamento pós-exaustão quando a musculatura, quando chega à exaustão, ou seja, a falha concêntrica, que você exauriu ali a contração de todas as fibras musculares, então quando você chega à falha, você garante que todas as fibras musculares foram contraídas e houve o consumo de glicogênio. Quando você expõe o músculo esquelético à exaustão, ou seja, a falha concêntrica, com determinado volume, este sofre relaxamento e o ponto gatilho é desativado. No tratamento das dores miofasciais, com a presença de ponto gatilho, é preciso fortalecer o músculo-alvo, levando-se à exaustão.
Então a gente sempre vai verificar onde o ponto gatilho vai ter a musculatura com ponto gatilho e onde ela vai estar irradiando esse quadro doloroso. E nós vamos estimular esse ponto gatilho, essa musculatura, para gerar aí o alívio da dor. No tratamento nas epicondilites, por exemplo, utilizando o treinamento de força, o fortalecimento muscular ele tem se mostrado uma intervenção terapêutica extremamente eficiente no tratamento na melhora da dor. Os exercícios resistidos são eficientes na melhora da força dos músculos e aumento da força dos tendões também. A epicondilite lateral está diretamente relacionada à sobrecarga tensional do chumaço triplo. Então nós vamos observar que pontos gatilhos ali do chumaço triplo poderão estar ocasionando dor na região do epicôndilo lateral. Portanto, para evolução rápida e segura, é preciso fortalecer esse grupamento muscular e favorecer o relaxamento pós-exaustão. Na epicondilite medial, os músculos que compõem o grupo dos flexores de punho e dedos que estão diretamente relacionados à patologia em virtude da sobrecarga tensional dos mesmos. Tá? Então, a gente vai precisar trabalhar essa musculatura a fim de aliviar a dor. Depois, já a gente vai falar do passo a passo de como a gente vai realizar isso. A articulação do ombro, agora a gente falando da ombralgia, é uma das articulações que mais sofrem processos dolorosos no decorrer da vida, podendo acometer indivíduos em qualquer faixa de idade, principalmente a partir dos 30 anos, e depende do estilo de vida de cada um, principalmente a sua condição genética. O ombro, atualmente, o uso excessivo dos recursos tecnológicos tem sido uma das causas mais frequentes de dor nessa articulação, em virtude do tensionamento da musculatura do trapézio, do manguito rotador, a musculatura das costas. O uso de computadores utiliza, principalmente a má postura na utilização dessas ferramentas, geram o aumento do tensionamento muscular nessa região, o que vai gerar a presença de pontos gatilhos em trapézios, em supraespinhoso, em infraespinhoso, em redondo menor, em músculos romboides e assim por diante, que vão estar gerando dor irradiada na região do ombro, além de alterar toda a mecânica do ombro, podendo sim ainda desenvolver síndrome de impacto, que a gente vai falar a seguir. Então, a síndrome de impacto, para tratar, nós precisamos fazer o fortalecimento desses grupos musculares estabilizadores do ombro, a exemplo do manguito rotador. Então, nós vamos propor aqui a prescrição de um trabalho de fortalecimento da rotação externa e interna diariamente, tá? De 3 a 5 séries, de 8 a 12 repetições, a depender da sobrecarga até a falha. Entretanto, pessoal, quando a gente pega o cliente, dificilmente a gente vai poder colocar uma carga que gere uma falha concêntrica nessa faixa de dor, ou de repetições entre 8 e 12 repetições, porque vai estar gerando dor. Então a gente precisa fazer uma progressão onde a gente inicia com repetições maiores, com 25 repetições e a carga mais baixa, mas sempre gerando a falha muscular. Por quê? Lembre-se, é fundamental a presença da falha muscular para que a gente consiga não só ter o fortalecimento muscular, mas a liberação da tensão dessa musculatura e o desligamento desse ponto gatilho. E nós vamos aí trabalhar com essas repetições até a falha. Baixamos para 20, depois baixamos para 15, até que possamos chegar na faixa de hipertrofia de forma confortável. É interessante que, uma coisa que a gente não explicou ali na parte dos exercícios dolorosos, que quando a gente começa com esses exercícios maiores repetições, nós vamos diminuir tanto a amplitude, deixar o cliente dentro da amplitude de maior conforto, ele vai observar onde gera dor, e aí você faz o máximo de repetições até a falha, dentro do limite de amplitude que não gera dor, e a cada série que vai se passando, você vai tanto aumentando a amplitude, como aumentando a carga, e reduzindo as repetições. Você pode fazer essa evolução da primeira à sexta série na mesma sessão, ou se for nos primeiros dias, você ficar uma semana aí nas repetições de 25 repetições, depois em 20, e ir progredindo semana a semana.
essa é a forma mais tranquila de se fazer, porque vai haver uma evolução progressiva e que não gerando aí prejuízo nem quadro doloroso. Vocês vão observar que após a realização dessa forma dos exercícios, já vai ocorrer um alívio do quadro doloroso desse cliente imediatamente após o exercício ou após toda a sessão de treino, onde você deve utilizar aí um grupo maior de exercícios, né? Para a tendinite do supraespinhoso, nós vamos estar utilizando o exercício de elevação lateral lata cheia, de 0 a 180 graus. Porém, essa amplitude de 180 graus só será alcançada sem quadro de dor na região da articulação. Então, nós vamos sempre respeitar esse limite doloroso. Chegando ali naquele ângulo que começa a dor, a gente trabalha o fortalecimento abaixo daquele ângulo. Aí na próxima série a gente vai estar tentando sempre a cada série aumentar o ângulo, tá? Para depois a gente ir aumentando as cargas aos poucos. Outro exercício importante para o trabalho do centro de impacto também é o encolhimento. Por quê? Porque o encolhimento ele vai trabalhar o elevador da escápula, ele vai trabalhar aí o trapézio superior, ele também, e esses músculos eles participam no quadro de dor do ombro quando tem a presença de pontos gatilho, o que é muito frequente. Então, dar ênfase também durante esse trabalho nesse fortalecimento do trapézio vai ser fundamental para o alívio das dores. A tendinite subescapular, nós vamos trabalhar de que forma? Utilizando a rotação interna com mais séries e enfatizar também o trabalho de peitoral e adução de ombro, tá? Que também recruta peitoral nesses movimentos. Também podemos utilizar o exercício de adução horizontal do ombro, tá? Que também vai estar trabalhando aí peitoral. Então, nós vamos dar uma ênfase aos exercícios que trabalham o músculo peitoral, assim como os exercícios que trabalham o músculo subescapular. Na tendinite do infraespinhoso e redondo menor, aí como é um movimento de rotação externa que eles realizam, o exercício-alvo será a rotação externa. Então, o maior número de séries tem que estar envolvido nessa faixa. Então, nós vamos trabalhar aí na faixa de 8 a 12 repetições, ou de 12 a 15 até a falha, e com 8 a 12 séries até, tá? Então, a gente pode começar com 6 e vai até 12 séries. Por quê? Porque a gente precisa levar esse músculo até a falha. E aí nós podemos trabalhar vários tipos de rotação externa, com banda elástica, com pesos, ou apenas evoluir à medida que à medida que vai reduzindo a dor e vai aumentando, a gente vai aumentando a carga e vai aumentando aí também o ângulo da rotação externa. Tá? Outro exercício que a gente vai estar acrescentando é o exercício de remada. Por quê? Porque vai trabalhar também os romboides, que tem uma função importante quando a gente tem a tensão. É muito comum ocorrer o tensionamento tanto dos romboides como dos rotadores externos, infraespinhoso e redondo menor, dentro do mesmo quadro álgico. Tá? Assim como há também a utilização da abdução horizontal, que trabalha tanto o romboide como o redondo menor e o infraespinhoso. A capsulite adesiva, assim como a artrite do ombro, nós vamos levar as mesmas considerações da síndrome do impacto, tá? E vamos estimular fortemente a amplitude de movimento em todos os exercícios que trabalham a articulação do ombro, a fim de recuperar essa mobilidade. E sempre quando você vai levando até a exaustão e leva a falha da musculatura, a gente já inicia a relaxar toda a banda tensional, né, da miofáscia, o que faz com que solte a articulação, que favoreça soltar mais a articulação e a capsulite. Né? Os pontos gatilhos, eles estão presentes em 80% da queixa de dor nos consultórios médicos, ortopedistas e reumatologistas, como eu comentei anteriormente. Esses pontos gatilhos, eles têm uma correspondência de até 80% com os pontos de acupuntura. E isso não é à toa, pessoal. Por isso, eu trabalho com isso já há 20 anos. E com a parte de treinamento resistido, com liberação facial, etc. E isso me levou a trabalhar hoje também com acupuntura. Por quê?
O que gera os tensionamentos musculares não são só questões posturais e físicas, mas também o quadro emocional. E essa ferramenta da acupuntura, ela é de uma importância tremenda para desmanchar essas tensões e trabalhar o psicoemocional do paciente, além de desbloquear várias musculaturas tensas. Né? Então, fica a dica aí, sempre se você tiver um quadro de um paciente que estiver com muita dor, que não estiver respondendo bem no início, sempre vai responder legal, tá? Mas assim, tá dando trabalho, tá persistindo o quadro doloroso, é interessante que esse paciente ele trabalhe em conjunto com técnicas de liberação miofascial e, se possível, também com acupuntura. Aí acelera muito o resultado desse cliente. E além da gente também utilizar as técnicas pós-exaustão no treino. Né? A gente pode utilizar o RPI. Eu gosto, quando o cliente está comigo, né, ou seja, na sessão de treino, fazer todos os exercícios com a técnica pós-exaustão e finalizar a sessão com o RPI. Porque aí eu dou um alívio mais forte e mando ele para casa bastante aliviado. E também ensino para que ele possa fazer o RPI naquelas determinadas musculaturas em casa. O RPI é um exercício que ele pode ser feito também em casa. Então eu passo como dever de casa quando o cliente já tem quadro doloroso. Ao expor o músculo esquelético à exaustão, ou seja, a falha concêntrica, nós, em determinado volume, esse sofre relaxamento e o ponto gatilho é desativado. Só relembrando aí o que a gente falou na situação da falha concêntrica, né? Do treino levando até a falha. Nós vamos encerrar esse módulo agora falando um pouco de fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome comum em que a pessoa sente dores por todo o corpo durante longos períodos com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e outros tecidos moles. O diagnóstico da fibromialgia é feito tanto com a verificação dos tender points, que são os pontos sensíveis. Né? Antes era preciso ter pelo menos aí um número X de pontos, hoje não. Você pode ter uma presença mínima de pontos sensíveis, mas se você tem quadros de dor que atingem os quadrantes e com queixa de fadiga, aí você vai estar chegando ao diagnóstico da fibromialgia. Né? Esses tender points, que são áreas sensíveis, essas áreas sensíveis estão sempre em áreas de radiação dos pontos gatilhos ou no próprio ponto gatilho. Tá? Então, a causa básica dessas dores, elas estão relacionadas aos pontos gatilhos. Então, assim como a gente deu a ênfase na síndrome de dor miofascial, a fibromialgia é a mesma situação, só que ela vai estar mais espalhada, ela vai estar com situações mais difundidas, vão ter mais grupos musculares envolvidos nesse quadro, ou até o próprio corpo todo. Então, o trabalho de fibromialgia tem que ser bastante generalista. Nós temos que trabalhar o indivíduo, o corpo todo, não deixando de fora nenhum grupo muscular. Nós não podemos deixar, por exemplo, o tibial anterior, que muitos deixam de treinar. Nós não podemos deixar de treinar o antebraço, que muitos deixam de treinar. Nós temos que pensar no cliente como um ser global, verificando todas as musculaturas que estão envolvidas e fazendo esse fortalecimento global. Apesar de que todo fibromialgico, ele terá sempre áreas alvo. Ou seja, ele terá áreas onde a dor é mais frequente, ou seja, são áreas-alvo, onde as áreas têm presença de síndrome de dor miofascial. Então, todo fibromialgico tem alguma região que ela é mais acometida. E essa região eu vou dar ênfase para que ocorra um alívio maior e um fortalecimento mais rápido. Tá? E a gente vai obedecer os mesmos parâmetros de fortalecimento que a gente comentou na síndrome de dor miofascial. É importante que este paciente esteja fazendo nos primeiros meses sempre um trabalho de liberação miofascial com seu fisioterapeuta, ou que ele esteja fazendo um trabalho de uma massagem. Dentre elas, a mais eficiente que a gente gosta é a ayurvédica, tem uma ação relaxante fantástica para o cliente de fibromialgia, ou um trabalho de acupuntura para o controle da dor e melhora do quadro. E isso facilita muito o nosso trabalho no fortalecimento, pessoal. Então, quando esse cliente está passando por essa parte de alívio de dor, a gente consegue avançar mais rápido no treinamento resistivo. Porque ele vai vir, é um cliente que tem muito medo de sentir dor. Então, ele não quer pegar peso.
Lembrando, e essa progressão ela deve ser suave, como a gente mostrou na parte de progressão das sobrecargas, tá? Então a gente deve evoluir semana a semana para que ocorra o avanço do fortalecimento muscular. Um exemplo da fibromialgia com acometimento localizado é a dor irradiada no membro superior direito, por exemplo, no dorso da mão. Nós verificamos aqui que pontos gatilhos presentes no redondo menor e infraespinhoso podem irradiar na região lateral e anterior do ombro, até a região da mão, do dorso da mão, pegando os primeiros dedos. Então, eu vou verificar, né, através da palpação, se existe realmente esses pontos gatilhos e vamos dar ênfase. Então, o exemplo que eu vou fazer? Eu vou entrar com rotação externa como primeiro exercício, porque, como a gente comentou, na ordem de como fazer a prescrição, o músculo-alvo tem sempre que ser o primeiro músculo a ser trabalhado. Depois eu chego e entro com o crucifixo invertido, que também vai trabalhar de forma sinérgica os rotadores externos. Faço a abdução horizontal, que é semelhante ao crucifixo invertido, que também vai estar trabalhando essa musculatura. Entro com a remada, que trabalha os romboides, que sempre estão juntos nesse quadro, tá? Então, quando eu tenho ponto gatilho aí nos rotadores externos, pode verificar nos romboides que vai ter também. Então, eu entro com fortalecimento dos romboides e um trabalho de puxada alta também, ok? Então, nós vamos aí encerrar esse trabalho com o fibromialgia, esse módulo, e quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal,